Shalom, shalom, boa tarde. Shalom, Shabbatov. Uma semana abençoada, início de semana. Louvamos a Hashem, que hoje nós estamos no primeiro dia da semana, o primeiro dia do Shabbat, e nós estamos aí iniciando a tarde com a Torá. Hoje nós estamos aqui em Bauru, estamos aqui iniciando as atividades presenciais, e nós estamos aqui com um grupinho maravilhoso, grupinho no número, mas um grupão no poder espiritual sem igual. Então, Bauru, nós estamos aqui trazendo a luz da presença de Hashem, a luz da Torá, a luz do movimento Benei Noach, com a liderança do nosso rabino ortodoxo, Rav Yaakov Gerenstadit, que é a nossa liderança do movimento Benei Noach Brasil, e pela graça bendita de Hashem estamos presentes aí praticamente em quase todos os estados do Brasil. Por isso, desejamos a você, em especial nesta tarde, a Bauru e a região, as mais ricas bênçãos de Hashem para esta nova semana. Hoje nós estamos no dia 13 do mês de junho do ano 2021 e pelo calendário judaico, hoje nós estamos no dia 3 do mês de Tammuz do ano 5781 a contar da criação. A Edina Silva, que já deu um alô aí, virtual, daqui a pouco ela vai dar um alô presencial, ela está aqui conosco nessa tarde. O Pedro Fernando está aqui conosco, daqui de Bauru, e também, sabe aquela senhora que ocupa a primeira cadeira na primeira fila, aquela titular de sempre, a minha querida Edna, e a Inês Martins, também de Pirajuí. Estamos aí com vocês aqui, Bauru e região, e todos vocês que estão aí se conectando, a Simone lá de Ribeirão Preto, Baruch Hashem, Simone, quem dera, se Deus quiser, quem sabe na próxima, tu vens para cá também, ok? Vai dar certo, tudo, coopera para o bem. Então, já diziam os nossos sábios, Então, Baruch Hashem por isso. A Yaritza Verônica também já está presente aí, diretamente do Chile, Baruch Hashem. O José Hélio Tavares, lá de Silveiras, interior de São Paulo, Baruch Hashem. O José Hélio está dizendo, mesmo longe estamos unidos, com todos aí. Baruch Hashem, José Hélio Tavares, temos certeza disso daí. Essa presença preciosa que o Eterno tem nos concedido através da sua Ruach HaKodesh, o Espírito de profecia, fazendo com que nós estejamos aí cada dia mais juntos, mais presentes, Então, Baruch Hashem por isso, E também nós estamos aí com a Vera Amâncio, que também está aqui, daqui a pouco, junto com os demais, estarão dando um shalom aí para vocês aí, ok? É bom estar aqui convosco, é bom estarmos juntos, como diz o José Hélio, é bom nós estarmos unidos. Como falamos ontem, na nossa aliada de encerramento da Parashá Korach, a nossa 38ª Parashá, e hoje nós estamos iniciando uma nova Parashá, Aquele dado curioso que a gente gosta de passar, aquele dado que nos mostra, a questão quantitativa. Então, por isso, nós estamos aí, vamos passar, Ontem nós encerramos a Parashá Korach e nós completamos 4.263 versículos lidos, ouvidos e estudados até aqui, desde o dia 17 de outubro de 2020. E hoje nós iniciamos então a Parashá Rukat.
né, que significa prescrição. E nós vamos estudar os capítulos 19 a 22 do livro de Números, Bamidbar, tradução literal, no deserto. E nesse sentido nós estamos aqui já chegando, né, já passando da metade do 4º livro dos 5 livros da Torá, né? Então veja bem como que você é um grande vencedor. E também nesta semana nós estaremos estudando 87 versículos e pela graça bendita de Hashem, ao chegarmos no próximo Shabat, então nós estaremos concluindo 4.350 versículos, ok? Isso é muito bom. Significa que neste ano, né, nós estamos investindo espiritualmente, falando em primeiro plano, dentro daquilo que é espiritual nos estudos da Torá, ok? Evandro Iraga, shalom, shalom Evandro, lá de Tupã. Evandro, dessa vez também não deu certo para você chegar aqui, nada impede que na próxima dê certo, não é verdade, Evandro? Então, Evandro Iraga, de Tupã, né? Shalom para você, a família, e tenha certeza que, né, tudo tem o seu tempo debaixo do céu, como diz o pregador de Eclesiastes, certo? Então, vamos em frente nessa jornada aí, ok? Então vamos aqui, né, os Pedro Zaghini. Ô Pedro, shalom Pedro, tem um xará seu aqui, Pedro, o Pedro Fernando, está aqui conosco aqui também. Pedro Zaghini, shalom, shalom a você e toda a sua família. O Pedro Zaghini é de, vamos ver se eu me lembro sem chegar lá no seu nome, é de Curitiba ou Santa Catarina? Pedro Zaghini, dá um oi para nós aí. É Pedro Zaghini, né? Também nós queremos aí levar um shalom para o Luiz Regis, aqui da cidade de Bauru. Luiz Regis, shalom a ti e família, né? É isso mesmo, o Pedro Zaghini, de Santa Isabel do Ivaí, né? Paraná. Pelo menos o estado eu acertei, né, Pedro? Baruch Hashem. A Ana Cristina, a Lídice Okamoto, a Yara Oliveira, lá do Rio de Janeiro, a Maria Cristina Bertoni, lá de Guarulhos, a Isabel Assunção, lá de Santo Amaro, a Adriana Kamenzek, lá de Batatais, entre Franca e Ribeirão Preto, também o José Eduardo Souza, lá da Grande São Paulo, o Jerônimo Bareira Júnior, lá de Brasília, né? O Jaume Tané, lá da cidade de Girona, Espanha, o Ruberval Ribeiro, Volta Redonda, Rio de Janeiro, o Rivaldo Mariano, lá de Sabará, Sabará fica em Minas, o Faustino Adão Costa, né, São Luís dos Montes Belos, Goiás, o casal Naomi e Ricardo Roberto de Souza, de Palmares, Pernambuco, Baruch Hashem. Quem mais aqui para nós darmos um oi aí? O casal, né? A Berenice e o Cássio Altafine, lá de Campo Grande, Mato Grosso, Baruch Hashem. O Lorival André de Teotônio Vilela, o Rony Hugo Godinho dos Santos, Campo Formoso, Bahia. São pessoas aí que estão sempre conectados aí. A Deniglésia Cardoso de Menezes, São Vicente, né? Para vocês todos, o nosso shalom especial daqui de Bauru diretamente. A Nadir Pereira, Natal, Rio Grande do Norte. Não podemos esquecer também do casal, né? A Fátima e o Oswaldo Sato, lá do Japão, Baruch Hashem. Quem diz que nós não atravessamos o oceano e não vamos lá para o outro lado do mundo? Fátima
Oswaldo, shalom, shalom, e que Hashem responde rapidamente às vossas preces e que rapidamente possamos vê-los aqui em Tupã, viu, Evandro? Esse casal é de Tupã, estão lá no Japão. A Elizabeth Lobo, lá da cidade de Porto, Portugal, a Donária do Carmo, lá de Lisboa, também de Portugal, a Maria Luísa Freitas, Palmas, Tocantins, o Ildefonso Ignachevski, filho, Curitiba, São Paulo, né? A Luciana Rodrigues, aqui de Marília. Luciana, compromisso da próxima vez, hein? Baruch Hashem. A Edina Silva já falamos, né? Está aqui. A Vera Manso está aqui também. Já vão dar um shalom para vocês aí. A Cibele Ludmília de Almeida, lá da cidade de Lisboa também, Portugal. A Ana Tereza da Grande São Paulo. A Janete Severiano dos Santos, lá de Buritis, Rondônia, Baruch Hashem, ok? Vamos em frente, né? Então, Baruch Hashem, pelas vidas de vocês que estão aí sempre conosco, presente aí cada vez mais. A Leocádia Pereira, lá da cidade de Colombo, próximo de Curitiba. Olha lá, vou virar a câmera para os nossos queridos que estão aqui presentes, para dar um shalom para vocês, né? Então vamos lá. Opa, aqui, pronto. Pode dar um shalom pessoal aí. É isso daí. Então tá lá, ó, o Pedro, Fernando, a Vera Amâncio, a Edina Silva, a Edna, olha ali a Edna, a minha Edna ali, ó. E a Inês Martins, Baruch Hashem, ok? Então, estamos aí juntos. Vamos lá. Hoje a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. Hoje nós estamos a 268 dias do ano 5781 e o nosso Rebbe, né, nesse maravilhoso livro que o Rabino Tzvi Freeman, né, trazendo o céu para a terra, são 365 ensinamentos, né, uma gota de sabedoria diária, né, nesse sentido. E hoje, né, nós estamos dentro daquele grupo de 18 ensinamentos que o nosso Rebbe Menachem Mendel nos fala sobre entre a mulher e o homem, a esposa e o marido. E hoje nós estamos no 17º ensinamento deste grupo. Amanhã estaremos encerrando esse grupo aqui entre a mulher e o homem. Então a gota de sabedoria de hoje, o Rebbe diz assim, para cada um de nós. Não esqueçam aquilo que falamos desde o princípio destas 18 gotas de sabedoria. Homens solteiros, os rapazes solteiros que pretendem arrumar uma namorada, noivar, casar, aqueles que já estão noivos, aqueles que já estão casados, avisamos desde o começo, preparem as orelhas, homens, preparem as orelhas. Vamos para mais uma, escuta só essa. As bênçãos que o homem recebe, de acordo com os nossos sábios, não são para ele, mas para a sua esposa. E por causa dela, da sua esposa, assim eles disseram: honre a sua esposa, para que você possa enriquecer. Homens, vive batendo no peito. Eu sou o machão da casa. Homem vive batendo no peito. Sou eu que trago sustento para casa. Homem vive batendo no peito. O que seria dela sem mim? Tanto é que tem um famoso ditado popular aí fora que diz assim: se com ele está difícil, sem ele fica pior ainda.
Esse é o ditado que aqueles que não conhecem a Torá, não conhecem aquele que é único, indivisível, incorpóreo, o único Deus e único Salvador, aquele que não conhece as palavras da sabedoria, ficam aí, enroscado com ditados populares que deturpam a verdade. Por isso, vamos mudar esse ditado aí. Se com ele está ruim, sem ele fica melhor. Por quê? Homens, diz o conselho dos sábios, de acordo com as bênçãos que você recebe, não são exatamente para você, mas é para a sua esposa. E é exatamente por causa delas, das esposas, é que os homens podem enriquecer. Por isso, sábia é a mulher que edifica o seu lar, e louca aquela que destrói. É isso que diz Provérbios. Se para ela tem essa palavra, qual seria então a palavra para o homem? Que não honra a esposa ou simplesmente destrói o seu lar? Se a louca destrói o seu lar, então o homem, ele está para lá de Marrakech, está para lá de Bagdá, de tão ébrio espiritual que ele se encontra. Por quê? Porque, não conhecendo a verdade, fica embriagado com as mentiras. E os mentirosos, eles são muito bons para acreditar na mentira como se fosse verdade. Vivem da mentira, sobrevivem pela mentira, morrem pela mentira. Os sábios vivem, e não vivem só agora, vivem para sempre. Então, por isso, seja no campo da sabedoria, seja no campo da riqueza, dentro do âmbito espiritual, financeiro ou material, se você quer ser abençoado, mais uma vez, está mostrado aqui, um dos caminhos do segredo. Portanto, abra os seus olhos, abra seu entendimento e verdadeiramente busque a Hashem, o único Deus e o único Salvador. Ok? Vamos lá? A nossa paraxá de hoje, que nós começamos hoje, é a nossa paraxá Rukat, E é a nossa 39ª paraxá. E Rukat significa prescrição. Então, na introdução da nossa paraxá semanal, os nossos sábios, então eles trazem para nós a seguinte introdução. Então, a paraxá Rukat, e nós vamos ver agora, mais uma vez, que a Torá, literalmente falando, ela não segue um padrão cronológico. Então, tem momentos em que nós vamos lá na frente, tem momentos que nós estamos lá atrás, e momentos que nós estamos no presente. Nesse sentido, a paraxá Rukat, ela dá um pulo de 40 anos daquilo que acabou de acontecer. Korah dá um pulinho de 40 anos, e nós vamos aí ver dentro dessa paraxá, ela discute as leis da vaca vermelha, que foram ditas no primeiro dia de Nissan, antes dos pecados dos espiões, de volta e a revolta de Korah. Mas agora nós pulamos quase 40 anos para falar sobre o falecimento de Miriam e de Harão, e a conquista de Sihon e Og, os gigantes. Isso sugere a seguinte questão: qual a razão profunda pela qual a Torá opta por retroceder para uma época anterior ao pecado dos espiões e então avançar de repente para o final da jornada do povo judeu no deserto? Ou seja, essa rebelião envolvendo os 10 espiões, Korah,
está dentro de um período de 2 anos a partir da saída do Egito. Agora nós entramos na Parashá Rukat, e então a Torá escrita, ela já dá um pulo lá na frente de 40 anos, né? Exatamente 38 anos, literalmente falando. E nesse sentido, né, os sábios falam, qual o motivo, qual a razão nessa sequência de rebeliões? Os 10 espiões, Korah, Datã, Avirã, e agora, de repente, esse salto, e nós vamos ver aí a respeito da morte de Miriam e de Arão, e a conquista da cidade dos 2 gigantes, Sihon e Og. Então, para responder esse problema, né, os sábios, eles trazem para nós, né, o questionamento da seguinte forma. Precisamos cuidar primeiramente de outra questão que parece confusa aqui. Próximo ao final da Parashá, Moshe mandou, melhor dizendo, espiões para Iazer, lá no capítulo 21, vamos ver isso daí. Repetindo o envio dos espiões cerca de 40 anos antes, ou seja, encerrou o momento aqui de Korah e dos espiões, e esse salto de 40 anos, né, no numeral redondo, literalmente 38 anos, né, e novamente Moshe vai mandar espias. Poderíamos presumir que depois de ser sentenciado a perambular pelo deserto por quase 40 anos, o povo judeu teria aprendido a lição e tomado extremo cuidado em não repetir o pecado dos primeiros espiões. Ainda assim, nós vemos que, nesta Parashá, os erros dos primeiros espiões parecem repetir. Primeiro, os primeiros espiões se desviaram da missão para a qual foram designados. Similarmente, nesta Parashá, Moshe enviou homens para espionar a cidade de Iazer. Mas ao invés de meramente reunir informações, como Moshe lhes havia orientado, eles se desviaram de sua missão e eles capturaram as 2 ilhas de Sihon e Og. Segunda questão, nesta Parashá, depois de conquistar a terra de Sihon, o povo judeu se estabeleceu em todas as cidades dos Emoritas, em Heshbon e todas as suas vilas. Certamente, estabelecer-se nestas terras, ao invés de entrar na terra de Israel, não se assemelha ao pecado dos primeiros espiões? Então, esses questionamentos aqui, para iniciar a nossa Parashá, os nossos sábios trazem justamente para colocar o quê? A nossa massa encefálica em funcionamento, em exercício. Afinal de contas, esta massa chamada cérebro não foi colocada aqui por acaso, tem propósito. E por isso, o principal deles é sermos sábios. Então, nesses 2 questionamentos no princípio aqui, os sábios estão fazendo uma comparação com os 10 espiões lá atrás e com esses espiões aqui. Parece que estão cometendo os mesmos erros dos primeiros, mas, na verdade, dizem os nossos sábios, o caso é exatamente o oposto. Não esqueçamos que os 10 primeiros espiões, eles queriam, por todas as leis, que o povo não entrasse na terra prometida, que ficassem no deserto. Aqui, estes espiões, eles, além de investigarem, inspecionarem a terra, eles já entraram na batalha e já conquistaram essas 2 cidades, de Sihon e Og. Ou seja, quando especificamente falando sobre questão de guerra e conquista, quem guerreia é vitorioso, portanto conquistou aquela propriedade,
aquela faixa de terra, significa que vai se estabelecer. Os outros 10, eles simplesmente não guerrearam com ninguém, não conquistaram nada, voltaram ao acampamento e disseram, é melhor ficar no deserto. Aqui esses espias não. Eles já vão, inspecionam a terra e na divisa já conquistam 2 cidades. E nesse sentido significa, estamos marcando o território. Ou seja, uma linguagem bem simples que todos nós entendemos. Cheguei e cheguei para ficar. Era esse recado que eles estavam dando. Simplesmente isso. Ou seja, eles tinham objetivo, conectados com a palavra de Hashem. Nós viemos para conquistar a terra prometida que Ele disse que nos daria. Portanto, esta terra pertence a nós. E começou a conquista. Seguindo, assim quando Moshe enviou os espiões, eles não apenas vistoriaram a terra, mas conquistaram suas vidas. E enquanto Deus lhes havia dito que eles conquistariam a terra das 7 nações, a terra de Canaã. No entanto, desejaram se estabelecer na terra de Sihon e Og, pois estas eram partes das fronteiras estendidas da terra de Israel, que foi prometida a Abraão. Ou seja, nesse momento, aquilo que foi prometido lá atrás ao patriarca Abraão, eles tomaram posse agora. E dessa forma eles estavam confirmando a promessa que Deus fez a Abraão está se cumprindo literalmente. E esta é a razão profunda da nossa paraxá começar com uma passagem que foi dita antes do pecado dos espiões, pois através de seu entusiasmo em entrar na terra, registrado aqui, o povo judeu conseguiu corrigir o pecado dos espiões, atingindo o seu nível espiritual anterior que eles possuíam antes do pecado. Então essa mensagem se reflete também no nome da própria paraxá, Rukat. Deriva da palavra em hebraico Hakika, que quer dizer gravado. Pois aqui nós lemos sobre o desejo do povo judeu de habitar a terra de Israel inteira, prometida a Abraão, a ponto de um amor pela terra ter permeado totalmente seus corações e mentes, como letras gravadas na pedra. Portanto, essa é a nossa introdução da nossa nova paraxá, os desafios para estarmos aí a semana na nossa aliá, nas nossas leituras diárias e com os novos ensinamentos que nós temos por aí. Recordando apenas, para que não esqueçamos, um dos ensinamentos, por que o ciclo de leituras da Torá, ela é anual e todo ano obedece o mesmo ciclo, as mesmas parashiot, as mesmas porções, os capítulos, versículos são os mesmos. Se nós estudamos até aqui, 4.000 e poucos versículos, quando chegarmos no novo ciclo, no mesmo período, serão os mesmos 4.000 e poucos versículos, ok? Então, o que os sábios nos falam com referência a isso? Você pode dizer, mas é repetitivo, vai ler as mesmas coisas, Mas os sábios dizem que o verdadeiro saber, o verdadeiro aprender, é exatamente na revisão e não na primeira leitura, não no primeiro ouvir, não no primeiro estudar. É a revisão, o reestudar, que faz com que nós de fato venhamos a aprender. Portanto, o que você aprendeu no ciclo passado, além dele ser fortalecido, você aprende novas coisas, como está aprendendo. E assim é sucessivamente. Por quê?
Porque o autor da Torá, nada mais, nada menos, quem? Moshe. Moshe foi o instrumento, foi a caneta, né? No modo de dizer. Mas o autor da Torá é o próprio Deus. Ele é o Ein Sof, o infinito. A Torá tem 5 livros, mas ela é infinita. Quem sabe a Torá, desde o primeiro versículo até o seu último versículo, ainda não chegou a 0,00001% do que tem que aprender. Aquele que sabe decora a Torá escrita, onde está tal passagem, tal capítulo, tal livro, tal versículo, ele ainda não sabe 0,00001% do que ainda precisa saber. Os próprios sábios, que têm um conhecimento profundo, elevado, né, da Torá escrita, da Torá oral, da Kabbalah, Zohar, do Talmud, por aí afora vai, a Mishnah e etc e tal, né? Mesmo ele sabendo, como o nosso Rebbe Menachem Mendel, qualquer pergunta que fazia a ele sobre o Talmud, sobre a Mishnah, ele falava o capítulo, o versículo, a página onde estava escrito tal coisa. E sabe o que ele disse já próximo dos seus últimos dias, antes do ocultamento do seu corpo físico? Ele falou, depois de tanto aprender, saber e conhecer os segredos da Torá, escrita, oral, Mishnah, etc e tal, a verdade que permanece é que Deus, Ele está atento à oração de uma simples criança. Isto é tudo. Você e Deus. Ponto final. Então essa é a realidade. Então por isso a Torá, ela não é repetitiva no seu sentido qualitativo. Ela é repetitiva no sentido quantitativo. Livros, capítulos, versículos, etc. Mas no seu nível qualitativo, que é o sentido espiritual, ele é infinito. Ok? Então não esqueça disso. Vamos então para a nossa aliá, cumprirmos a mitzvah de fazermos a nossa aliá. Ok? Então o capítulo 19 do livro de Números, nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. E começa sobre a questão da vaca vermelha. Está escrito: Deus falou a Moshe e Arão, dizendo: este é o mandamento suprarracional da Torá, que Deus ordenou, dizendo: fale aos filhos de Israel, eles trarão para você uma vaca vermelha perfeita, sem nenhum defeito, e que nunca carregou um jugo. Vocês a darão a Elazar, ou Eleazar, o sacerdote. Ele a levará para fora dos 3 acampamentos, e um não sacerdote o abaterá na presença dele. Elazar, o sacerdote, pegará um pouco do sangue dela com o seu dedo e se virará de modo a olhar em direção à entrada da tenda da reunião e aspergirá o sangue 7 vezes. A vaca então será queimada na presença dele, sua pele, sua carne, seu sangue e seu excremento deverão ser queimados. O sacerdote pegará o pedaço de madeira de cedro, sopro e lã carmesim e lançará tudo na vaca que está queimando. O sacerdote imergirá suas roupas e lavará seu corpo na água do mikvê. O sacerdote permanecerá impuro até o escurecer, e então ele poderá entrar na parte interna do acampamento. Aquele que queimou a vaca imergirá suas roupas na água do mikvê e purificará ritualmente seu corpo na água do mikvê. E então ele permanecerá ritualmente impuro até o escurecer. Uma pessoa ritualmente pura
juntará as cinzas da vaca e as dividirá em 3 porções. Ela deixará uma porção no templo, para os sacerdotes que trabalham ali, deixará outra porção no Monte das Oliveiras, fora do acampamento, e um lugar ritualmente puro para os sacerdotes que preparam a vaca vermelha. E a terceira porção deverá ser colocada fora das paredes do pátio do templo, como um lembrete seguro para a comunidade dos filhos de Israel. As cinzas deverão ser adicionadas à água para a aspersão, que é usada para purificação ritual. Aquele que junta as cinzas da vaca imergirá suas roupas em um mikvê e permanecerá ritualmente impuro até o escurecer. Esta é uma lei suprarracional e eterna, tanto para os filhos de Israel quanto para os convertidos que vivem com eles. Qualquer indivíduo que tocar o cadáver de um humano ficará ritualmente impuro por 7 dias. No terceiro e no 7º dia, ele se purificará ritualmente com as cinzas da vaca vermelha, a fim de se tornar ritualmente puro. Mas se ele não aspergir as cinzas sobre si no terceiro dia e no 7º dia, ele não se tornará ritualmente puro. Qualquer um que toque no corpo de um ser humano que morreu e não se purificar ritualmente, e então entrar no pátio do templo, impurificou ritualmente o tabernáculo de Deus, e assim sua alma será cortada de Israel. Se a água para a aspersão não for borrifada sobre ele continua ritualmente impuro, e mesmo que tenha emergido em um mikvê, sua impureza ritual permanece com ele. Esta é a lei referente ao homem que morreu em uma tenda. Qualquer pessoa que entrar na tenda e todas as coisas dentro da tenda ficarão ritualmente impuras por 7 dias. Qualquer utensílio aberto que não tenha algum lacre tampando-o, tornar-se-á ritualmente impuro. Qualquer pessoa que estiver em um campo aberto e tocar em alguém morto pela espada, ou em um cadáver, ou em um osso humano, ou em um túmulo, tornar-se-á ritualmente impuro por 7 dias. Para a pessoa, um pouco das cinzas da oferenda queimada, e pegarão um pouco das cinzas da oferenda queimada de purificação da vaca vermelha e as colocarão em um recipiente cheio de água da fonte. Aqui nós encerramos a nossa primeira aliá. Bom, algumas coisas aqui para nós podermos encerrar a nossa live de hoje, né? Sobre quando nós lemos aqui sobre a questão de mandamento suprarracional, significa o seguinte: são mandamentos que não têm explicação humana. Esses mandamentos que não têm explicação humana, né? Ela é chamada de mandamento rock, que significa Deus mandou, não tem explicação humana, temos apenas que obedecer, ok? Isso é mandamento suprarracional. Então, de forma bem simples, este mandamento suprarracional, caso específico da vaca vermelha, especificamente para os judeus na terra de Israel, portanto, em Jerusalém, com a existência do templo. Sem o templo, não tem eficácia o mandamento da vaca vermelha. Portanto, desde a destruição do Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém, no ano 69 da nossa era comum, pelas religiões romanas, então, esse é um dos mandamentos que não estão em atividade, até que o justo e o verdadeiro Mashiach se revele, e então é estabelecido o reinado de Mashiach para a redenção final. Entre outras coisas,
uma das primeiras coisas que o Mashiach, o verdadeiro e justo Mashiach fará é arrebanhar os judeus dos 4 ventos da terra, norte, sul, leste e oeste. Ou seja, não ficará nenhum judeu entre as nações, irão todos para Israel. Simplesmente assim. Quando você ver acontecendo isso, ouça, os passos do Mashiach estão pertinhos de você, certo? Dentro do mundo religioso que impera no mundo aí fora, há uma propagação sobre uma questão de anti-messias. Essa propagação anti-messias, ela é uma propagação enraizada em Edom, lá em Esaú, o irmão gêmeo de Jacó, em que Esaú, ele jurou matar os descendentes de Jacó, as 12 tribos, portanto. Dentro deste nível, obviamente, a descendência de Jacó, as 12 tribos, mais a tribo de Levi, que está aí com a questão da outorga da Torá, no Monte Sinai, o povo judeu e os não-judeus que abraçam a fé monoteísta estão ombro a ombro no serviço a Deus. O intento da descendência de Esaú vem a descendência dele de Edom. Edom são aqueles que foram morar na Península Itálica, portanto, Roma, ok? Então, a origem, né, que se fala do chamado anti-Machia ou anti-Messias, procede de Edom. Por quê? Para que no momento que se revelar o justo e o verdadeiro Mashiach, as nações estejam com as suas mentes bem cauterizadas para dizer, é o falso Messias. Mas as Escrituras, mais a sabedoria dos nossos sábios de todas as gerações, nos fala claramente, quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar, uma das suas primeiras tarefas será exatamente esta. Ele não vai sair por aí tocando trombone, ele não vai sair por aí com uma banda, né, fazendo a banda passar e uma faixa escrita em cima, eu sou o Messias. Não vai acontecer isso daí, certo? Ele estará trabalhando na obra de Deus, ele estará realmente procurando arrebanhar o povo judeu para retornar à terra prometida. E aí, realmente, vão cessar o tempo dos gentios na terra prometida, porque os judeus estarão voltando. Enquanto isso, as nações, com seus governantes perversos, eles estarão preparando exércitos para destruir Israel, Jerusalém e o povo judeu. Por isso que os gentios não vão ficar lá, porque as suas embaixadas estarão dizendo, saiam, porque nós vamos destruir tudo. Então eles, pernas para quem te quer, vão cair fora de Israel, de Jerusalém. E literalmente Jerusalém, Israel ficará para os judeus, cumprimento de profecia. E as nações vão querer ir lá para destruir? Sim, vão se colocar a caminho em companhia limitada. Então, quando você que tem uma visão monoteísta, com fundamento judaico, quando você ver acontecendo estas coisas, ouça, os passos do Mashiach estão próximos. Não caia na lábia e nem no canto da sereia. É o anti-Messias, é o anti-Messias. Não caia nessa daí não. Então esse jargão aí é justamente para quê? Para que não venham as nações, né? Os judeus estão preparados para isso, viu?
é para as nações essa palavra. O judeu já sabe o tempo, não dia e hora, mês e ano, mas eles sabem do tempo da profecia para a manifestação, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Mas as nações, né, elas que vão ser enganadas pelos falsos profetas, pelos falsos líderes espirituais, para rejeitarem o verdadeiro Messias. Então, por isso, é muito difundido aí a questão do chamado anti-Messias. Recentemente, nós tivemos aí aquela famosa a guerra, né, dos palestinos. Eles falam palestinos contra Israel. A mídia mais sem vergonha fala que Israel ataca os palestinos. Quem sabe a verdade, não é enganado. Mas o Hamas, o grupo terrorista, né, eles escravizam o povo palestino, infelizmente, o povo palestino sofre muito com isso. Eles estão à mercê dos terroristas, com grande apoio da ONU. Dentro da ONU tem aquele famoso departamento chamado Direitos Humanos, mas que de direitos humanos tem nada, né? Pode ver lá, quem que sempre andou, os países que sempre andaram na presidência dos direitos humanos, países totalitários, que têm ditadores e companhia limitada, certo? Então, né, a ONU, os direitos humanos da ONU, estão lá, apoiando, entre aspas, o povo palestino, mas na realidade, eles apoiam os grupos terroristas. E o povo palestino, coitado do povo palestino, sofre na mão deles. Tanto é que inúmeras reportagens aparecem aí os terroristas colocando crianças, mulheres e velhos como escudo humano. Então, esse é o problema que se encontra por aí, né? Isso daí tudo são mensagens que vão trazendo para colocar as pessoas contra a mensagem da Torá, que tem o fundamento judaico. E aí as pessoas, elas vão, né, criando essa mensagem que de fato o antimessias realmente é uma realidade. Porém, nós tivemos essa guerra aí, e o que aconteceu? Saiu no meio religioso entre as nações que o apocalipse ia acontecer, que era o fim do mundo, que os judeus estavam fazendo aliança com o falso Messias. Quer dizer, inventaram tanta fofoca, tanta maledicência, tanto lachon hará, línguas malditas entraram em ação e perverteram a realidade dos fatos, tanto historicamente, geograficamente e bíblica. Está o acordo de paz lá, não está tendo a guerra mais, né? E cadê o Apocalipse? Apareceu recentemente lá no meio, lá em Jerusalém, um jovem rabino de grande sabedoria, de uma profundidade de sabedoria muito elevada, e estavam ali, né, o mundo gentil estava usando cenas para deturpar uma realidade dos fatos. Viram lá, né, pessoas, a hora está avançando, vamos ter que cortar a conversa, hein, pessoal? Então, o que aconteceu ali? Então, mostraram os vídeos numa palestra que ele estava realizando, né, sendo seguido por uma grande quantidade de pessoas, entre elas rabinos e pessoas anciãos, né, pessoas de idade. E aí pegaram lá uma imagem lá em que beijaram a mão dele lá e já saíram noticiando: apareceu o Messias em Israel, ó, o falso Messias, olha lá, Israel está desesperado, fazendo aliança com o falso Messias, né? Totalmente fora do contexto, fora da realidade do que é Israel, do que é o povo judeu, do que é o mundo dos sábios no meio do povo judeu.
Primeiramente, uma pessoa de idade no meio do povo judeu, ele é honrado como uma pessoa sagrada. No mesmo nível, independente da idade, uma pessoa que demonstra uma grande sabedoria, ele é chamado de mestre, professor, e é muito honrado ao ponto de beijarem a mão dele. Era isso que aconteceu. Mas aí, o mundo religioso aqui fora já trouxe uma novela que dá medo até de ouvir, e quanto mais assistir. Então, essa é uma realidade. E não conhecem realmente nem a Torá e nem a realidade no meio dos sábios do povo judeu, e ficam criando narrativas que não tem nada a ver. Quando o verdadeiro e justo Mashiach se revelar, ele não vai estar tocando trombeta, não vai estar tocando a banda, ele vai estar trabalhando. No quê? Na sabedoria da Torá, no ensinamento, trazendo as revelações das profecias. E os judeus do mundo inteiro começarão a ser arrebanhados num processo contínuo, em curto espaço de tempo. Eles vão deixar tudo para trás, seus negócios, suas propriedades, seja o que for, porque eles sabem que o Olam Rabá está se tornando real. Então, para que você não se aperceba desta realidade bíblica, verdadeira e espiritual, então, infelizmente, o mundo religioso entre as nações deturpam as profecias. Simplesmente isso. Sabe aquele negócio de, como que chama? Negacionista? Aqueles que falam a verdade, defendem a verdade, são chamados de negacionistas. E eles são chamados de negacionistas por quem? É só você ver os frutos destas pessoas que chamam os outros de negacionistas. Analise as suas condutas, os seus frutos, e você vê que os verdadeiros negacionistas são eles, os que falam. Lembram daquilo que o mundo socialista comunista sempre ensinou? Acusa-os do que você é. Bata constantemente na tecla que eles estão fazendo o que você está fazendo, mas acuse-os que eles é que estão fazendo. É a mesma coisa dentro do campo espiritual, gente. É a mesma coisa. Querem trazer a retórica no sentido de negar o Mashiach, dizendo que o povo judeu vai fazer aliança com o falso Messias, justamente para que você não dê ouvidos aos ensinamentos que vêm através do povo judeu. Para que você realmente não tenha um contato com o único e o verdadeiro Deus, que a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia traz, e você venha perder a oportunidade de poder chegar ao Olam Rabá, o mundo vindouro, que é conhecido como a palavra vida eterna. Você é importante para Deus. Foi Deus que criou a sua alma. O seu corpo é apenas uma casca, quelipá, ou simplesmente algo que vai voltar para a terra, da terra que foi tirado. Mas a sua alma é eterna. Ela foi criada com muito amor e carinho pelo próprio Deus. Por isso, cada ser humano, ele tem no seu interior uma centelha divina, uma centelha da presença divina. E os perversos não querem que você faça com que essa centelha divina seja acesa, despertada na tua vida, para servir o único e o verdadeiro Deus e Salvador. Como bem disse o profeta Isaías, lá no capítulo 43.
Não perca essa oportunidade. Você realmente ama a sua vida? Você realmente ama a sua família? Você realmente ama a sua esposa, o seu marido, os seus filhos? Você ama a sua parentela? Você de fato ama os seus amigos? Não deixe que os negacionistas façam você perder a oportunidade de estar junto com Deus. Por isso, é importante você saber quais são os frutos que esta ou aquela árvore dá. Também é importante você saber aquela árvore que não dá nada, que não dá fruto nenhum. As Escrituras, a Torá, Deus, Ele proíbe que se corte árvores frutíferas. E por isso, analise os frutos. Duas coisas fundamentais para você analisar e ver quem são os verdadeiros negacionistas. Aqueles que querem que a consciência divina, a consciência de Deus, seja apagada da raça humana. E o segundo conceito, família. Seja quem for que é a favor desses dois conceitos para se extinguir a consciência de Deus e da família, não precisa falar mais nada. Quem são os verdadeiros negacionistas e quem são aqueles que verdadeiramente lutam contra Deus e contra você. Você é importante, muito importante, porque Deus te ama. Na nossa linguagem humana, Ele te ama com todo o seu coração. E Ele tem e quer o melhor para você. Por isso, Ele tem lá na frente, não muito distante dos nossos dias, a redenção com Mashiach, o justo e verdadeiro Mashiach, para podermos adentrar no Olam Rabá, o mundo vindouro, o paraíso, a vida eterna. Por isso, não perca a oportunidade. Não deixe que venham destruir esse grande projeto de Deus para a sua vida. Ok? Então o pessoal de Bauru vai dar um shalom para vocês que nós vamos embora. E amanhã nós vamos voltar. Olha lá. Então vamos lá, pessoal. Um shalom para eles aí. Até a próxima, hein? E assim, amados, nós vamos então, encerrando a nossa aliada diretamente de Bauru, Demoramos um pouquinho aí, mas que seja de bom proveito para cada um de nós, ok? Um bom início de semana, uma maravilhosa semana abençoada, grandes e maravilhosos desafios, porque se nós queremos grandes e maravilhosas vitórias, nós precisamos de grandes desafios. Vamos em frente, seja forte, seja luz, seja um vencedor. Shalom, shalom, até amanhã.